mas eu não poderia deixar de falar rapidinho sobre a história do nosso município. Sim, Simão Dias foi um bandeirante. E como todo bandeirante, trouxe consigo a ruína dos povos autóctones que tiveram que se embrenhar no sertão da Bahia e formar o caldo do qual surgiu a população, por exemplo, de Canudos. E que fundou as bases da economia do município, que durante 300 anos foi fundada na pecuária e no latifúndio. E isso explica porque uma terra que deu 6 governadores tem um dos piores IDHs do estado. Hoje ela é dominada pela monocultura do milho, dependente das multinacionais da Monsanto. Esse é um grande desafio que Simão Dias vai ter que enfrentar, e não é só Simão Dias. Você tem os dois modelos da agropecuária e da monocultura avançando no país inteiro. O Cerrado já foi destruído. O que a esquerda brasileira pode apresentar como contribuição para o debate, não só para Simão Dias daqui para 20 anos, mas para Simão Dias, para o Brasil que pensamos daqui a 20 anos? E uma outra questão rapidinha, nós tentamos durante todos os governos do PT a tão sonhada regulamentação dos meios de comunicação, o que é comum em todos os países e todas as democracias desenvolvidas do mundo, mas aqui ainda impera um monopólio. Mas em tempos de WhatsApp, de redes sociais, que são capazes de eleger um presidente da República, e mundo afora os exemplos pipocam, essa regulação seria suficiente hoje? O marco legal para a questão da internet é suficiente? A canetada do ministro Alexandre de Moraes é suficiente para deter o avanço das fake news? Ou a CPI vai ser capaz de desvendar tudo isso? Bom, enfim, eu acho que eu falei demais já. Muito obrigado, Gilberto. É um prazer imenso ter você conosco, meu velho. Gilberto. Não, Gilberto, eu quero insistir nesse tema da participação popular. Aqui o grupo é um grupo bem representativo, mas tem uma quantidade muito pequena de pessoas e às vezes eu fico aqui com receio de que a gente possa atrelar o plano a uma candidatura, a um partido ou a um governo municipal como uma possível saída e dizer aqui oferecemos um norte que é o plano. Eu penso que o plano, a força dele está em fortalecer a participação popular, ou seja, criar conselhos, colocar esse plano para ser apropriado pelos conselhos, assembleias municipais. Isso eu queria que você comentasse com base na experiência que você já falou sobre isso, mas nessa experiência nacional que muitas vezes a gente se deparou com essa necessidade de ter respostas imediatas, cumprir metas e, ao mesmo tempo, ter que escutar a população e avançar nesse fortalecimento da organização popular, especialmente quando estamos tratando de um município. Obrigado, Gilberto. Lúcia. Bom, Gilberto, eu quero lhe parabenizar pela qualidade da discussão aqui hoje e me sentir representada, cara, por você. Cresci alguns centímetros, sou uma militante sindical, faço parte da CUT, Sergipe, e me senti bastante representada. E quero convidar, qualquer dia desse, a gente fazer uma live aí, ampliar esse debate para a população. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: há a possibilidade de se ter um acordão entre a STF, o Congresso Nacional e o governo Bolsonaro? Beleza. Repete para mim a pergunta, Lúcia, desculpa. Um acordão entre... STF, Congresso Nacional e o governo Bolsonaro. Certo. Lúcia. Lúcia não. Lúcia. Vânia, desculpe. Vânia, você abre o microfone. Vânia. Vânia, abre o microfone e faça a pergunta. Sim, pois não. Então, Gilberto, a minha grande preocupação desde antes, de muito antes, aliás, você falou aí em 2013, e coincide também com a abordagem de Nino, certo? É com a fake news. A fake news tem elegido
muitos governos, principalmente os atuais, que têm mudado a nossa realidade. Então, fora esses elementos já citados, como combater, principalmente, o fator gabinete do ódio, né, tão presente, para não eleger, né, e principalmente a gente que está construindo essa proposta, para não eleger certos candidatos que não têm muito a contribuir com a proposta, né? Então, a minha preocupação quanto à fake news é essa, que ainda acho que a gente está muito frágil, nós da oposição, para combater toda essa demanda que eles têm construído nos últimos tempos. Com você, Gilberto. Legal. Agora eu quero duas, Kaiser, porque aumentou a gravidade do assunto. Tá ótimo, gente. Parabéns. Estamos devendo uma caixa. As questões são de muitíssima importância e difíceis para a gente comentar. Aliás, eu quero deixar claro para vocês. Eu estou aqui, eu estou emitindo opiniões que, evidentemente, têm que estar sujeitas a muita crítica da parte de vocês também. Eu já avisei para o meu pessoal lá da reunião que eu vou atrasar um pouquinho para poder, então, dar conta de responder esse bloco. A história dos meios de comunicação e a esquerda no Brasil, ela é uma história contraditória. Que, se você lembrar, nos anos 70, 80, nós inovamos muito na comunicação. Os primeiros programas de televisão que nós fizemos, eles mudaram muito a própria linguagem da televisão. Nós inovamos, nós conseguimos... Nós fomos quem praticamente começou a fazer comunicação popular naquela primavera de surgimento de movimentos de educação, de movimentos de educação popular, sobretudo. A gente conseguiu inovar. Mas tem uma coisa louca. Justamente quando começamos a nos apropriar da institucionalidade, a eleger gente e tal, foi ficando evidente a nossa dificuldade da relação com a comunicação. E fomos nos restringindo a falar com o povo apenas em momentos eleitorais ou através dos nossos governos locais, com alguns lugares com mais criatividade, outras não. Mas o PT como tal, aí eu falo, me permitam, do próprio PT, foi perdendo completamente a sua capacidade de inovar e de se dar conta da importância que era a comunicação de massa. A sensação que eu tenho é que nós tínhamos um comunicador tão poderoso, que era o Lula, com a sua capacidade de falar com a massa, que nós fomos meio que não dando importância para esse elemento, a ponto, vejam que loucura, a ponto de um dos nossos companheiros, quando questionado, um dos nossos ministros importantes, quando questionado sobre a questão da importância de trabalhar essa questão da regulamentação dos meios de comunicação, ele disse, não, nós não precisamos, não, nós estamos muito bem com a Globo. E, no fundo, dava a impressão que o próprio Lula achava que bastava um telefonema para o Marinho para resolver as questões no Jornal Nacional. Pessoal, o que nós fizemos com a Record, eu tenho vergonha de falar para vocês, que quando, no segundo governo Lula, começou a haver dificuldade com a Globo, sabe qual foi a nossa atitude? Reforçar, dar mais recursos para a Record, apostando que uma outra emissora, competindo com a Globo, a coisa podia melhorar. Nós demos, só em 2015, mais de 20 licenças novas para a Record operar no Brasil e passamos a dar uma verba maior para ela do que para outras emissoras, achando que podia. Vejam bem, e eu aí não tenho má consciência, porque eu não esqueço do dia que eu falei para o Lula, nós estamos dando dinheiro para lavagem de dinheiro, que a Record é uma lavagem de dinheiro da igreja. E assim foi. O Franklin conseguiu convocar a história da nossa conferência de comunicação, de onde saiu a história do projeto de regulamentação, até porque a Argentina, a Cristina Kirchner, estava fazendo esse processo. Só que nós, quando a Dilma é eleita, a gente não tocou para frente.
esse processo. E eu te digo uma coisa, eu digo para vocês, talvez nem precisasse se desgastar tanto, bastaria ser um pouco mais esperto e fazer aquilo que eu falei antes. Nós tínhamos a faca e o queijo na mão, o Ministério das Comunicações e a SECOM. Nós poderíamos ter feito, eu não vou repetir aqui. Agora, esse voltar-se de costas para a comunicação fez com que, inclusive, quando chegasse 2013, e nós fomos, então, surpreendidos pelo poder das redes sociais, com aquelas primeiras convocatórias, que aí ficou claro que havia um financiamento norte-americano, ficou claro aos poucos, evidentemente, para o MBL, para os diversos movimentos, o Vem para a Rua e tal, e a tecnologia foi estimulada para o lado para eles. Nós demoramos muito para agir, para nos darmos conta do que as redes sociais estavam ganhando de espaço, até o ponto de chegar agora com a vitória do Bolsonaro. Demoramos muito. Só agora estamos reagindo. Estamos começando a nos dar conta do papel fundamental dos blogs, do papel fundamental de todo esse sistema paralelo de comunicação que foi sendo montado pela esquerda a duríssimas penas. Ainda hoje, infelizmente, ainda hoje, os nossos governos estaduais não dão prioridade para esses canais. De vez em quando eu recebo queixa que lá no Ceará, ou lá não sei aonde, o pessoal não consegue o apoio que seria necessário. E eu espero que essa surra que nós levamos nos ajude. A Gleisi, à frente do partido, tem estado extremamente preocupada com isso. Não acredito que o marco legal de fake news e tal vai resolver. Sempre vai se achar um jeito, o capital sempre vai achar um jeito, inspirados pelos Bannons da vida, pelos grandes articuladores aí do sistema, de encontrar formas. Nós temos que ir para o combate político, para a iniciativa. E hoje não está tão caro. Hoje a democratização nos ajuda nesse aspecto. Então, o que nós temos que fazer é estimular a molecada a montar ao máximo esses novos youtubers, esses novos influenciadores. Nós temos que estimular a gente nossa. Olha o papel que alguns deles fazem, que é maravilhoso hoje em dia no país. Então, nós temos que estimular ao máximo. Tem que fazer parte do processo nosso aí em Simão Dias, mas no Brasil todo. Estamos tentando fazer isso agora, tardiamente, mas estamos tentando. A TVT, por exemplo, está começando a cumprir um papel importante. A criação da rádio, daquele programa, não sei se vocês já sabem disso, todo dia às 19 horas, nós temos a Central do Brasil, que é um programa que é emitido para o Brasil todo, por diversas redes, com as notícias mais importantes do nosso campo, com as orientações mais importantes. Então, nós estamos começando agora, eu acho, a dar esse espaço. Humberto tem toda a razão. Em política, pessoal, eu já falei, mas quero repetir, reiterar, não dá para separar a forma de conteúdo. Você não constrói um conteúdo socialista, fraterno, igualitário, com métodos autoritários, esquecendo do povo, esquecendo da participação. Eu quero insistir, o governo Lula, os governos nossos, devemos a participação, as ideias mais criativas, que mais deram certo, graças à pressão popular e essa dialética tensa. Porque essa é outra forma, você não pode pensar em construir democracia com governos com viés autoritário. Nós tivemos muito problema nesse sentido. Não pensem que foi a mil maravilhas os nossos governos. A linha geral foi boa, mas Humberto sabe como tinha ministros nossos do PT que se recusavam a receber os movimentos sociais. A própria Dilma, eu já disse isso a ela, então eu posso dizer a vocês, ela foi extremamente generosa com os pobres. Os programas sociais do governo dela tiveram um desenvolvimento talvez mais intenso do que no governo Lula, mas ela, para receber o movimento social, era uma maior dificuldade. Isso lá irradiou-se pelo governo. Os ministros, os burocratinhas de gravata se achavam os donos do poder e não aceitavam nenhuma sugestão de fora. Era a dificuldade que a gente tinha para fazer esse povo dialogar, receber, entender que aquelas pessoas tinham muito a ensinar para a gente. Então, Humberto tem toda a razão. Não dá, a construção
da participação popular é um elemento essencial, não apenas para a gente exercer a democracia como tal, mas para ter resultados no conteúdo, nos programas, na elaboração, na fiscalização dos programas, na crítica necessária que nós temos que receber do povo sobre os nossos executivos, sobre os nossos secretários, sobre os nossos... Senão, não funciona. Como diz o Lula, ninguém melhor para mentir para um presidente do que ministro. Ninguém melhor para mentir para um prefeito do que os secretários. O cara, querendo ou não, ele doura a pílula. Então, tem que ter o ouvido do povo para poder também os conteúdos fluírem e os programas se realizarem. A Lúcia faz uma pergunta. Acordo entre eles sempre é possível, porque você sabe, Lúcia, a tradição brasileira é o que aconteceu nas diretas. Mobilização popular, tudo bem, parte deles, da burguesia, até embarca junto, mas na hora da decisão não pode ter povo. A condução tem que ser por cima. Para quê? Para preservar os interesses. O Bolsonaro, vocês sabem, foi extremamente útil para ganhar essa eleição. Nem Alckmin, nem Serra, nenhum desses merdas aí teriam ganho da gente. O Bolsonaro ganhou porque ele foi, de um lado, ele foi ao encontro dessa onda conservadora já grande que havia e potencializou cada vez mais essa onda. E, além disso, por não ter nenhum problema de consciência, usou despudoradamente das fake news, das mentiras, das táticas todas necessárias, criminosamente, para fraudar aquela eleição. E ele foi funcional também porque aprovou as reformas todas que eles queriam que aprovasse de maneira bastante rápida. Agora, ele começa, sobretudo a partir da pandemia, a criar um problema para eles, há um constrangimento internacional. A burguesia brasileira vai se dando conta da vergonha que é ter um presidente como esse e querem trocá-lo. Eu falei há poucos dias com um general da Ativa que disse que a voz predominante dentro das Forças Armadas é que o Bolsonaro não dá mais. Mas alto lá. Eles não querem qualquer saída, eles querem o Mourão. O sonho de consumo deles é o Mourão e o Guedes continuar, ou seja, a exploração continuar. Então é evidente que se continuar, se a gente conseguir fazer um movimento crescente de mobilização, e o nosso objetivo é fora Mourão, é fora Bolsonaro e Mourão e Guedes, é evidente que esse risco existe. O Supremo Tribunal Federal, se vocês perceberem, começou a agir duramente, até contra o Bolsonaro em vários momentos. Mas por quê? Porque ele foi atingido, os interesses do STF, a moral do STF foi atingida. Eles nunca agiram de verdade para coibir o Moro de fazer e a Lava Jato de fazer o que fez, porque interessava a eles. O Maia não vai colocar nenhum projeto para votar do impeachment enquanto eles não tiverem já preparado aquele segurança de que após Bolsonaro vem Mourão ou depois um outro cara deles. Então, não confiemos, nós temos que estar atentos. Nós estamos condenados a confiar na única arma real nossa, a mobilização, a organização e a pressão das ruas. E essa pandemia, naturalmente, nos dificulta muito isso. Mas a palavra, gente, é não desanimar. Nunca foi fácil para nós. Eu estava falando com o Lula agora, falei, Lulinha, eu estou meio deprimido, porque, caralho, a gente luta tanto, faz tanta coisa, e não nada. A desproporção entre o que nós estamos fazendo e o que nós precisaríamos estar fazendo é imensa para deslocar, para essa roda rodar. Aí ele falou, Gilbertinho, você esquece, seu besta, você esquece que nós aguentamos 8 anos de Fernando Henrique? Você esquece de quanto tempo nós levamos para mudar, para chegar ao governo? Quanto tempo de resistência à ditadura? Então, gente, infelizmente, não é o nosso tempo. A aceleração que a gente gostaria. E por isso tem que ter... Quem é revolucionário é justamente quem não luta só um dia, 2 dias. É quem aguenta o trovão, o rojão, enquanto for necessário. Bom, a Vânia, de alguma forma, eu já comentei, né, Vânia, essa história das fake news. Eu acho que o principal combate às fake news, eu acho que aí tem que tirar o chapéu.
fato, o Alexandre de Moraes, como eles foram atingidos, fez um papel importante, pôs a nu o gabinete do ódio, e nós temos que agora ir para cima na nossa pressão sobre eles. A CPI pode cumprir sim um papel. Os nossos deputados estão lá trabalhando, senadores, duramente, não é fácil. Ela cumpriu já e pode cumprir mais um papel, mas, sobretudo, a vigilância social, a denúncia permanente de tudo que está ocorrendo. E nós temos que pressionar o STF para que ele não pare com essa luta contra as fake news. Gente, agora, de fato, eu vou ter que deixar vocês. Quero, Delcio, mais uma vez agradecer. Para mim é uma delícia esse tipo de conversa. As perguntas que vocês fizeram me fizeram pensar muito, agradeço muito. Estou à disposição de vocês. E, se Deus quiser, quando passar tudo isso, quero conhecer Simão Dias, dar um abraço em vocês aí e, quem sabe, até dar uma mão aí, ou pelo menos participar um pouco da campanha municipal. Gilberto, deixa eu lhe dizer duas coisas. Primeiro, agradecer a sua disponibilidade em nome do grupo e dizer duas coisas, algumas coisas para finalizar sobre o projeto. Nós temos definido já no grupo, nós vamos criar um espaço físico, uma espécie de casa, para estar de lá soltando as ideias, embora tenha uma previsão de seja um projeto de médio e longo prazo, mas nós pretendemos trabalhar ações de curto prazo de imediato. Site, mexer na parte da internet e ampliar isso e trazer a juventude mais para perto. Essa é a meta. Estamos limitados nesse momento em função da pandemia, mas a gente vai ter que ter, primeiro, institucionalizar o grupo, de alguma forma, e ter um espaço físico real de referência. E, por fim, é o seguinte, você disse, nós vamos articular a questão da rádio Simão Dias. Está aí Lúcia, está aí Juliana, tá Tiago, que estão lá mais permanentemente, o próprio Mário, o Alexandre, para viabilizar um espaço da rádio, e aí eu vou recorrer a você para ver se a gente consegue a entrevista do Lula lá para a rádio. E me agradecer mais uma vez, e vamos andando. Vou lhe manter informado da situação, do processo. Se algum município, outro, algum grupo quiser mais informações sobre como se deu o processo, a gente também se coloca à disposição. E todo esse material, toda a discussão que foi feita, Gilberto, com relação às dimensões, com relação à elaboração do projeto, está tudo no YouTube disponível, viu? Ótimo. E aí, está pedindo a você autorização para publicar também essa conversa. Claro, claro. Eu só quero pedir desculpa ao Nino, porque eu não falei do negócio do outro modelo de agricultura. Mas aí tem o Humberto que está aqui, e tem muito mais condição do que eu de falar disso. E, de fato, eu acho que toda a experiência nova, levada pelo MST, pelo MPA, pelos movimentos camponeses nossos, estão mostrando a importância de romper a monocultura essencial para que a gente tenha, de fato, e a pandemia vem nos mostrar os malefícios desse padrão de desenvolvimento que nós temos agora. Humbertão, foi um prazer te rever desde a Colômbia aí, e cada um de vocês. Delcio, muito obrigado mais uma vez.